Ora, seja bem-vindo à edição semanal do Think Tank. Hoje, um dia mais cedo, porque um de nós não pode fazer o programa amanhã. O que é que nós temos para si esta semana? Olha, muito simples. Eu vou-lhe citar, ipsis verbis, aquilo que o Ministro das Finanças, Mário Centeno, disse esta semana. Está, entre aspas, abrir aspas, obcecado em garantir a estabilidade da trajetória financeira e orçamental portuguesa. Ou seja, Mário Centeno garante que em 2019, ano de eleições, recordo, não vai haver aumentos salariais. E a pergunta que eu tenho para os habituais comentadores deste programa é: eu costumo ouvir este tipo de linguagem de promessa a ministros das Finanças de direita. E, portanto, se Vítor Gaspar dissesse isso, eu percebia. Se Maria Luísa Albuquerque dissesse isto, eu percebia. Mas, como é Mário Centeno, Joaquim Aguiar. Mário Centeno é de direita? Não, as finanças é que não são nem de direita nem de esquerda, são finanças. Então vamos lá explicar isso. E é por isso que essas frases não valem mais do que o preço do papel em que são escritas. Bem, hoje em dia, nas penas. Embora tenham uma finalidade, que não é para nós acreditarmos na frase. Sim. É para nós pensarmos o que é que o autor da frase quer quando pronuncia esta frase. E o que é que ele quer? Porque o que ele quer não é o que está dito na frase. Ou seja, o que ele quer é mostrar que não há prendas no orçamento e que ter o orçamento equilibrado, ou pelo menos dentro das margens aceitáveis do equilíbrio na União Europeia, é condição para ter taxa de juros baixas. Porque, atenção, um país com o nível de dívida que tem Portugal, mas com a taxa de juro próxima de zero em que estão os mercados, diz-se-á, a taxa de juro não é variável fundamental. Mas passar não, para 3% a variável é fundamental por causa da taxa de juro no mercado da dívida que tem um spread de risco. Ora, esse spread de risco é definido pelos comentários da entidade monetária. Neste caso, da Comissão Europeia e também do Eurogrupo, a que o Ministro preside. Ora, se essas entidades que avaliam o risco da dívida se pronunciarem contra a política que está em curso, política financeira que está em curso nesse país que tem dívida, a subida dos encargos da dívida, dos juros da dívida, destrói qualquer progresso que se tenha obtido antes de consolidação das contas públicas. Mas aqui eu percebo isso, mas quem está daquele lado deve estar a perguntar é: então, mas porquê que o Ministro, já não é, eu não digo a Catarina Martins, nem a Mariana Mortágua, nem o João Galamba, o Ministro diz insistentemente, para quem o quer ouvir, dentro e fora do Parlamento, que o que ele está a fazer é uma política de esquerda. Ainda hoje, quarta-feira, mostrou isso na intervenção que fez no Parlamento. Isto contraria aquilo que o Joaquim está a dizer, que não há finanças públicas de esquerda. O que é que ele há a dizer que não seja que é uma política de esquerda? Toda a gente que passa nota falsa diz que a nota é verdadeira. Não vai começar por dizer, olha, a nota é falsa, quero levar. Bom, portanto, ele, justamente porque faz uma política de direita, diz que é de esquerda. O erro cometido pelo governo anterior, com as instruções da Troika que tinha de pôr em prática, foi valer-se do facto de o governo que o antecedeu e que tinha provocado a crise ser de esquerda para se apresentar como um governo de direita. Ora, em Portugal, alguém apresentar-se como um governo de direita, nem o CDS, porque é um partido do centro. Sim. Isto é um erro querer justificar uma política com uma base ideológica, ainda por cima, que é rejeitada pela generalidade do eleitorado. Então, o que o senhor depreende alguma coisa das suas palavras é que mais vale um Primeiro-Ministro dizer assim: não vamos cortar, não vamos aumentar, mas depois corta pela calada e aumenta impostos indiretos.
corta no investimento público e no funcionamento dos serviços, aumenta os impostos indiretos. O ponto não é saber se ele está a mentir ou se não está, porque ele está a dizer a verdade. Ele, de facto, no capítulo que lhe interessa a ele, está a dizer a verdade. No capítulo que nos interessa a nós, aquilo é uma mentira pegada. Mas não estou contra esse modo de governar. Só acrescento que este modo de governar jamais desenvolverá o país, jamais modernizará o país. Já vamos voltar a essa ideia. Espera. É que a única coisa que faz é manter a questão do poder no poder. É como nos bonecos. Sentam-se porque estão presos à cadeira. Ó Joaquim, então eu não resisto a fazer-lhe a pergunta. O Joaquim diz, se um governo se anuncia como direita, está morto politicamente, porque o país não é um país de direita, é um país sociologicamente à esquerda. Mas agora está-me a dizer assim, bom, eu não sou contra esta política, mas também, se fizer isto, o país não sai da sopa torta porque não faz reformas. Então o que é que ficamos? Porque só serve para impedir que estejam lá os outros que iam fazer as reformas. Eu percebo, então, mas não vale a pena um governo assumir claramente o que está a fazer e dizer nós vamos fazer reformas? Não pode dizer isso, é mesmo. Então não se fazem reformas. É pela mesma razão. Está a acontecer agora. É pela mesma razão que não se pode dizer em Portugal que se é de direita, porque o eleitorado está dependente das prestações do Estado. Sim. E isso é apresentado como política de esquerda. Sim, Jorge, voltando a ti. Para já, eu peço desculpa, eu roubei o título ao Jorge. O título sobre Mário Centeno de Direita. É título ou é conclusão, Jorge? É o título. É o título do artigo de Jorge Marrão, na coluna Mão Visível, que sai todas as semanas no Jornal de Negócios, no meu jornal. Ó Jorge, depois do crédito dado ao Jorge, que ele é o pai da criança... Ainda não pagaste o crédito. Pois ainda não paguei o crédito, é verdade. Foi um roubo vergonhoso de propriedade intelectual, do qual eu me penitencio aqui. Mas, ó Jorge, voltando à questão. Lembras-te daquele exemplo que temos aqui uma vez? Uma vez estivemos numa aldeia onde das 300 pessoas, 295 eram pensionistas. Numa aldeia assim, tu não podes dizer que vais cortar pensões. Não. Não vais cortar pensões, mas esta entrevista do Ministro das Finanças é uma entrevista interessante porque, primeiro, revela que ele se tornou europeu. Tornou-se europeu. Aquilo que era chamado de ortodoxia, afinal, hoje passou a ser uma praxis comum da sociedade. Sim. Já percebemos todos que nós não saímos desta crise sem termos a tal trajetória das contas públicas sempre a cair. Sim. Portanto, isso acho que já está adquirido pela sociedade. Inclusive pelo Bloco de Esquerda. Inclusive pelo Bloco de Esquerda, que a única coisa que vai tentar, provavelmente, é cobrar esse silêncio. Porque agora ainda estão numa fase de, obviamente, ainda têm que se revoltar, mas, portanto, cobra o silêncio através de, obviamente, depois de um processo negocial. E, portanto, mas benesses são os lugares no governo. Como é óbvio, mas isso faz parte da evolução normal da vida política, não há problema nenhum com isso. O tema central é um pouco o que estava o Joaquim a referir, para que é que serve esta ortodoxia financeira afinal? É para manter o status quo ou é para desenvolver o país? Pronto. E aqui é que nós ficamos todos num caminho sem saída. Sem saída. Porquê? Porque qualquer que seja o nome... Aliás, há um autor, eu estava agora a lembrar de uma coisa, há um autor americano que diz uma coisa, um economista americano diz uma coisa interessante que é: qual é o papel do Ministro das Finanças em qualquer governo, seja ele de esquerda, de centro ou de direita? É não deixar gastar demais. Não, é a única pessoa que tem o sentido da realidade. Pronto, lá está. Não há nada. Portanto, o tipo... Não é de esquerda nem de direita. Não é de esquerda nem de direita. É o tipo não de deixar gastar demais. Pronto, é um tipo que dá o sentido da realidade. E o tipo de centro, porque vão lá ver, porque quem quer fazer venda de sonhos depois tem que os concretizar. Mas depois há um tipo que faz... enfim, quem é o vendedor de sonhos, depois a seguir vai ter que perguntar a alguém: Joaquim, acha que eu consigo cumprir este sonho? Ele diz: não, porque está-nos a faltar dinheiro. Pois, Jorge, mas aqui há uma diferença grande. Eu vou fazer um bocado de história aqui. O Jorge foi buscar este exemplo. O Ministro das Finanças alemão do chanceler socialista, chamado Gerhard Schröder,
é o indivíduo que entrou recentemente na reforma. E recentemente o Financial Times foi fazer uma entrevista. E o que é curioso é que este Ministro das Finanças, que disse sistematicamente que não aos outros ministros, recebia cartas de cidadãos alemães a dar-lhes parabéns. E o senhor tem acima da sua secretária uma coleção de piggy banks, de milhalheiros. Ó Joaquim, isto é uma alteração enorme em relação à cultura portuguesa. Não. Isto nunca aconteceria aqui. Não, o Salazar já era isso. Está bem, mas o povo não gostava, não é? Como o ponto disse é que não esse. gostava. 40 É que nós anos. agora, convém... E o Salazar não gostava de eleições. Esse foi o erro dele. Sim, é verdade. Porque como se prova agora na Hungria, não só o povo gosta, como vota. E vota no autoritário ditador que inventa conspirações, mas que tem as rédeas bem seguras. Ora, aquilo que o Salazar fez ao resolver um problema crónico de dívida na sociedade portuguesa e na história portuguesa, mereceu o apoio da população, embora ele desconfiasse desse apoio e por isso não soube aproveitar. Este Viktor Orbán, que estudou em Harvard, portanto já tem uma visão mais ampla do mundo do que a visão que Coimbra podia dar, utiliza esse mecanismo de adesão popular e traduz em maiorias absolutas, maiorias qualificadas. Mas o que é importante é que, e essa que é a parte que a esquerda e a direita que têm que compreender, é que o Ministro das Finanças, ao dizer isto, está a dar uma segurança adicional ao país. Porque ele, ao dizer isto, o que está a dizer ao mundo inteiro, se ele cumprir aquilo que disse, isso é o que ele vai ter que fazer, que é possível voltar a trazer dinheiro para Portugal e investir em Portugal, que nós não vamos perder. Jorge, estou de acordo contigo, mas é para o mundo de fora de Portugal. Bom, o mundo de fora de Porque Portugal. se tu fores ver a imprensa em geral, e portanto eu faço isto aqui, a minha meia-culpa, depois do Ministro ter dito isto, o que é que tu viste na imprensa portuguesa, desde manchetes até aberturas de telejornal? Foi a reação do Bloco de Esquerda e do PCP àquilo que o Ministro disse. Mas o problema é porque a imprensa portuguesa tornou-se uma imprensa que basicamente traduz o debate partidário. Mas não traduz o debate, eu diria, quase civilizacional. Ou seja, o que é que nós, como sociedade, temos que fazer para nos transformar numa sociedade europeia? Sim. Quais são as opções que a gente tem? Quais são as opções que temos que fazer? Não, o que quero discutir é as guerrilhas partidárias e, portanto, basicamente os jornais tornam-se em caixas de ressonância e de discussão e de querela dos partidos e, portanto, estão a fazer uma reprodução do debate que nós não devíamos ter. E, portanto, por isso eu percebo o interesse que a imprensa dê a esses fediveres, folclóricos. Agora, na essência, o que é importante perceber é que quando o Ministro das Finanças diz isto, e diz isto, resumo, ou tem ou não a autorização do Primeiro-Ministro, vamos admitir que a tinha. Eu queria deixar isso para a segunda parte, mas diz isso. Vamos admitir que a tinha, podemos também admitir que não a tinha. É irrelevante, porque qualquer que seja uma ou outra, há uma coisa que nós já sabemos. É que, pelo menos, aquele Ministro das Finanças pensa assim. Pode não conseguir executar aquilo que disse, mas pensa assim. E isso vai dar uma força onde? Dá-lhe uma força política que é muito importante Portugal perceber, que é a força política que é dada pela Europa e pelos credores. Porque, vamos ver, nós não estamos isolados no mundo. Quer dizer, a soberania de Salazar era orgulhosamente só, custou-nos muito. Mas com o Império. Com o Império, mas custou-nos muito. Império. O que é que custou muito? Tivemos que nós poupar para fazer o nosso capital, para fazermos os nossos investimentos, porque ele não queria dinheiro de ninguém. Até recusou o Plano Marshall. Até recusou o Plano Marshall. Nós é ao contrário. Nós temos autoestradas, temos hospitais, temos escolas, tudo com o dinheiro dos outros. E depois, no fim, por terceira pergunta, mas então tenho que perguntar ao dono do dinheiro, já agora, o que é que o senhor acha sobre isto? E ele diz, acho que o que estás a dizer está muito certo. Isso foi para isso que ele teve a falar. Agora, obviamente, não falou para a sociedade portuguesa como ela hoje está estruturada e organizada. Isso não falou porque a parte mais, eu acho que a parte, diria até jocosa disto tudo isto,
é que, e acho que até envergonha a classe política de alguma forma, porque afinal parece que não se aprendeu nada sobre o que é que se passou em Portugal nos últimos 40 anos em finanças públicas. Quer dizer, nós tivemos uma ditadura para pôr ordem nas finanças públicas. Sim. Nós tivemos 2 intervenções externas do FMI para pôr ordem nas finanças públicas. Sim. Nós tivemos uma 3ª intervenção para pôr ordem nas finanças públicas. E então ainda não querem acreditar que é mesmo importante ter sempre ordem nas finanças públicas? Não, ainda há sempre uns economistas iluminados, porque querem, no fundo, enfim, destacar-se, eu não sei qual é bem a ideia, devia dizer, não, mas é que poderíamos utilizar o orçamento para isto, aquilo, outro. Espera lá aí, nós podíamos fazer tudo, desde que a dívida não fosse 130% do PIB. Claro. Não é? Portanto, este é que é o tema central. Agora, não resolve um problema essencial. E esse é o pecado do artigo do Ministro. Não é o pecado, é aquilo que nos falta. É a insuficiência do artigo, é essa. Onde é que nós vamos parar com esta ortodoxia das finanças públicas? Bem, para já parámos no final da primeira parte do Think Tank desta semana. Já vamos com 16 minutos. Vamos fazer aqui um intervalo de sensivelmente 30 segundos e voltamos já de seguida para debater isto.